bom dia. O NA1 está no ar. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. E vamos juntos até 13h. Imagens para você do Recife, céu com muitas nuvens. Faz calor na região metropolitana e, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o tempo fica parcialmente nublado, sem chuva em toda a região ao longo do dia. A máxima para hoje é de 35 graus. E nesta edição a gente vai falar sobre violência contra a mulher. No Brasil, no ano passado, mais de 4.000 mulheres foram vítimas. Um dado assustador e que mexe com todas nós. Muitas mulheres vivem com o medo constante de serem agredidas por parceiros ou familiares. A violência é que ela começa ali limitando ser quem você é. E muitas vezes as meninas não conseguem ter essa percepção, porque acha que ele cuida de mim. Outro assunto de hoje é o combate ao racismo e à injúria racial. Em 12 meses, o Disque 100 recebeu mais de 5.000 registros de violações de cunho racista. E muitos desses casos acontecem no ambiente de trabalho. Você vai ver também a sede de um grupo teatral foi invadida por bandidos no Recife. Eles levaram equipamentos e objetos que estavam no local. O NA1 traz ainda informações do trânsito, assuntos de saúde e muito mais. Fique com a gente. Agora são 11h49 e a gente vai para o Espaço Ciência em Olinda. Gustavo Ferreira está por lá para mostrar as atividades em homenagem ao Dia Mundial da Água, que é comemorado amanhã, né, Gustavo? Bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para todos que acompanham o NA1. Você já percebeu, né, que o Espaço Ciência hoje, esse local aqui dentro do Espaço Ciência, tá azul da cor do mar. Eu também nem sabia que ia falar sobre esse tema hoje, vim de azul, tudo para trazer esse assunto que é tão importante. A gente está falando do nosso bem mais importante, né, a água. 70%, 2/3 do planeta é feito de água. Também 70%, 75% do nosso corpo é feito de água. E muitas vezes a gente nem dá tanta importância assim, desperdiça. E essa exposição aqui, ela ajuda as pessoas a conhecerem um pouco mais, a saberem um pouco mais do valor que a água tem. A gente está vendo algumas imagens aqui de geleiras. Por que geleiras? Esse foi o tema, o eixo que a ONU escolheu para falar de água nesse Dia Internacional em 2025. Vou chamar Israel aqui, que é um dos monitores dessa exposição. Israel, muito bom dia, bem-vindo ao NA1. Aqui a gente tem fotos de vários países, aqui tem Islândia, tem Itália, a gente tem mais Islândia aqui também. Enquanto isso, Eliabe Pessoa pode ir mostrando mais o que tem. Conta para nós, muita gente já veio aqui visitar, o que as pessoas mais querem saber quando elas conversam com você? Bom dia, a gente teve hoje muitos visitantes aqui visitando a nossa exposição sobre as geleiras e a gente fala para eles da importância da preservação do nosso meio ambiente. A gente fala também da questão do efeito estufa, que tem feito esse degelo dos nossos polos, Polo Sul e Polo Norte, e os icebergs, eles fazem com que esse nível do mar vá aumentando. E agora a gente tem aqui, deixa eu passar um pouquinho pela exposição, aqui tem uns QR Codes, viu? Eliabe vai chegar aqui já já. Vem aqui comigo, Israel. A gente tem esses QR Codes que quem acessar pode encontrar o quê? Quem acessar pode encontrar tanto a imagem como uma explicação sobre os nossos icebergs e o Polo Sul e o Polo Norte da nossa Terra. Deixa eu conversar aqui. Obrigado, viu, Israel? Deixa eu chamar aqui. Vamos conversar agora sobre essa programação. Vou falar agora com o Diogo Lopes de Oliveira. Está aqui do meu lado, o diretor de sensibilização e difusão científica do Espaço Ciência. A programação durou a semana inteira. Tem hoje à tarde ainda, tem amanhã. O que o público pode acompanhar? Bem-vindo ao NA1. Gustavo, muito obrigado. A programação que a nossa equipe pedagógica montou para convidar as pessoas a refletirem sobre a água inclui atividades para entender as propriedades da água, para encontrar os micro-organismos na água, sempre de uma forma muito lúdica, que é essa a proposta do Espaço Ciência. E a gente convida todo mundo a vir, não acabou. A gente tem atividades hoje à tarde, jogo da memória, tudo para refletir sobre o papel, sobre a importância da água nas nossas vidas. Então, reforçando, hoje a segunda parte começa às 13h, vai até às 5h e amanhã? Amanhã também, de 1 às 5 da tarde. Convidamos todos para virem aqui, atividades no auditório, atividades no manguezal. Venham e se divirtam e aprendam. É isso, diversão e aprendizado, né? Muito obrigado, Diogo. É com você, Maristela. É sempre bom saber mais sobre a água, porque ela é importantíssima para todo mundo, né? Não só agora, no Dia Internacional, que vai ser amanhã, mas todos os dias. Volto com você.
É verdade, Gustavo. A programação é um convite à preservação do meio ambiente como um todo, né? O assunto agora é o rio Capibaribe, considerado um dos principais rios de Pernambuco e que abastece 43 municípios do estado. O nome, que vem da língua tupi, significa Rio das Capivaras. Ele nasce no interior, percorre 280 quilômetros até chegar à capital, para depois desaguar no Oceano Atlântico. O rio Capibaribe também é um belíssimo símbolo da cidade do Recife. Por aqui, muita gente gosta de contemplar o rio, seja andando de barco ou admirando as águas, a pé mesmo, pelas pontes e ruas da cidade. Mas um estudo da SOS Mata Atlântica, divulgado hoje, mostra que, infelizmente, a qualidade da água do Capibaribe não está tão boa assim. Bruno Fontes está com a gente nesse assunto. Oi, Bruno, bom dia para você também. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todas as pessoas com a gente agora no NE1, estão almoçando. Olha, isso é tão triste, o rio Capibaribe, que em 1953, naquela obra de O Cão Sem Plumas, né, de João Cabral de Melo Neto, ele descreve esse rio tão importante, né, que vem lá do sertão e vai então em direção ao rio, ao mar, oceano, né, ao Oceano Atlântico. E por que a gente, nós, pernambucanos, não cuidamos bem desse rio? Assim como também Chico Sainz, né, o artista, o músico, ele cantava o mangue, as belezas então do rio Capibaribe, que é rico, é um estuário de peixes, de caranguejos, e como é que esse rio, a cada ano, ele fica mais poluído. E por que nós estamos aqui nessa rua, como vocês estão vendo? Esse esgoto, o esgoto de algumas ruas e também de prédios, edifícios que ficam na zona oeste da cidade, lá no bairro das Graças, esse esgoto todo, ele está indo lá para o Capibaribe, tem muitas ligações clandestinas. E se não é isso, também o lixo que é jogado pelas pessoas. Então, é uma riqueza, o Rio das Capivaras, o rio que ainda é cenário, cartão postal de tantas pessoas ali que tiram fotos, tão importante que corta, então, vem por mais de 200 quilômetros, vem lá do sertão de Poção e vai, então, em direção à Bacia do Pina. E, então, esse rio permanece tão sujo. A gente fez uma reportagem hoje com a ajuda lá da Fundação SOS Mata Atlântica. A gente vai ver isso, que falta, claro, esse cuidado. O rio também, a gente pode dizer aqui, que ele já foi sinônimo de esportes aquáticos. O remo, por exemplo, na garagem do Barroso, também do esporte ali na Ilha do Retiro. Muitas pessoas usam como também como fonte para as pessoas terem essa saúde. Mas essa água do rio Capibaribe, ela está imprópria. Vamos ver a reportagem. Daqui a pouco, então, a gente confere outros detalhes, inclusive a reportagem, Bruno Fontes, e esses dados que você trouxe para a gente, as referências também da nossa música, da cultura, e de que muitas vezes nós lembramos do rio Capibaribe, ele tem que ser lembrado também pelo aspecto da preservação. Daqui a pouco, então, você traz outras informações para a gente, Bruno. A gente agora vai circular pelo trânsito. Vamos com imagens ao vivo da Avenida Mascarenhas de Moraes. Você observa aí uma movimentação bem intensa do lado direito do seu vídeo, dos motoristas que estão indo sentido Afogados. Trânsito parado aí. Do lado esquerdo, a movimentação está um pouco mais livre de quem vai sentido aeroporto. Agora a gente vai para a BR-101, no trecho ali de Abreu e Lima. Você observa a movimentação dos motoristas que estão sentido Goiânia, trânsito intenso também. Estamos chegando aí pertinho do meio-dia, as pessoas se deslocando para os compromissos da hora do almoço e também seguindo para o interior do estado. Agora a Avenida Boa Viagem, a gente passeia também pela zona sul do Recife, no Pina. Movimentação bem tranquila do trânsito livre para os motoristas que passam aí pela região. A seguir, hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma data para lembrar a necessidade de combater crimes como o racismo e a injúria racial. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 5 mil registros de violações de cunho racista. E ainda a gente vai falar sobre violência contra a mulher. No Brasil, no ano passado, mais de 4 mil mulheres foram vítimas. Um dado assustador e que mexe com todas nós. Muitas mulheres vivem com o medo constante de serem agredidas por parceiros ou familiares. O NE1 volta em instantes, agora 11h57.
NE1 de volta e a gente fala sobre insegurança. Nós recebemos pelo Canal Globo um flagrante de furto de fios na rua Vigário Tenório, no bairro do Recife. Esse vídeo foi feito na última terça-feira. Durante o dia, uma mulher aparece tranquilamente puxando os fios. Infelizmente, esse não é o único caso de insegurança no bairro do Recife. A sede de um grupo teatral foi invadida por bandidos. Além do prejuízo dos equipamentos e objetos roubados, ficam os sentimentos de revolta e de medo. Um lugar feito para valorizar a imaginação foi alvo de uma realidade nada boa. No último dia 17, segunda-feira, o espaço teatral Cênicas, no bairro do Recife, foi arrombado e vários equipamentos foram roubados. Levaram nosso aparelho de som, né? A mesa de som. Levaram a mesa de luz. Levaram 2 caixas de som. Os condensadores dos aparelhos de ar-condicionado, 2 condensadores. Uma escada de 5 metros. Vocês já fizeram um cálculo do prejuízo financeiro? Em torno de R$25 mil. Sem contar que o prejuízo de iniciarmos as aulas, que seria agora no próximo sábado, mas realmente a gente não está com condição de infraestrutura para que inicie as aulas nesse sábado, mas a gente vai trabalhar para que no outro sábado isso aconteça. Os fios cortados na parede são sinais do que restou. O espaço, fundado em 2010, é a sede da Cênicas Companhia de Repertório, um centro de criação de espetáculos teatrais e também de formação de profissionais nessa área. Sem patrocínios, a companhia participa de eventos e festivais no Recife. Agora, o trabalho é para repor o que foi roubado. A gente está aí com uma vaquinha, né, nas redes sociais, @Cênicascia, @Spacocênicas, para que as pessoas possam colaborar com a gente, para que a gente consiga realmente sair dessa dificuldade. E a gente tem fé, a gente confia que quem gosta dos Cênicas, que quem conhece os Cênicas, que quem frequenta os Cênicas, nossos alunos, nossos amigos, a classe que consigam nos ajudar nessa hora. Lisandra é atriz e monitora da companhia. São 6 anos fazendo parte do grupo. Ela resume o sentimento depois desse baque. Sensação de insegurança muito grande, né? Porque aqui a gente fala que o Cênicas é a nossa segunda casa. A gente reconhece esse lugar como segunda casa. Todo mundo que estuda aqui entende o Cênicas como a sua segunda casa. E você chegar aqui e ver, encontrar a sua casa arrombada, com os objetos levados, coisas que foram conquistadas, com um trabalho muito duro ao longo de quase 15 anos, é uma sensação muito difícil. De acordo com as integrantes da companhia teatral, esse caso não foi isolado. Elas afirmam que a insegurança aqui no bairro do Recife aumentou, principalmente depois do carnaval, e que arrombamentos de imóveis e outros tipos de crimes têm se tornado mais frequentes nos últimos dias. É comum a gente ficar sabendo de prédios que foram arrombados também, prédios que foram invadidos por pessoas que a gente não sabe quem são, que estão levando objetos. A gente vê a movimentação na rua que não está comum. É uma movimentação de pessoas diferentes do que a gente costuma ver por aqui e isso vai gerando um medo, porque a gente fica nessa sensação, os próximos são a gente, quando é que vai ser a gente? E, infelizmente, para a gente foi essa semana. A preocupação é de dia e à noite, quando o grupo ensaia os espetáculos no casarão. A gente espera e a gente pede que tenha esse olhar, principalmente para o Recife Antigo, que é um lugar que acontecem festas. É muito bonito de se ver o carnaval, é muito bonito de se ver todas as festas que são comemoradas aqui, é muito lindo. Mas por detrás disso tem muita coisa que nos dá medo, que estão esquecidas. E isso faz com que a gente fique realmente temeroso, né? Que a gente tenha medo de estar aqui no Recife Antigo. A Polícia Militar disse que o policiamento no bairro do Recife é constante durante 24 horas por dia. A PM disse ainda que as rondas são feitas por policiais a pé em motos e viaturas. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o policiamento é reforçado no período da madrugada. Nós também procuramos a Prefeitura do Recife para saber o que tem sido feito para requalificar o bairro do Recife. A Prefeitura disse que tem ampliado a iluminação de LED na região, fortalecendo assim o turismo com passeios gratuitos semanais, como o projeto Olha Recife. A Prefeitura disse também que tem promovido obras de limpeza, infraestrutura, drenagem, pavimentação, pintura e ordenamento do comércio popular.
Ainda de acordo com a Prefeitura, foram criadas parcerias público-privadas para incentivar a habitação na área central, incluindo o bairro do Recife. Hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma data para lembrar a necessidade de combater crimes como o racismo e a injúria racial. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu mais de 5.000 registros de violações de cunho racista. E muitos desses casos acontecem no ambiente de trabalho. Um outro levantamento mostrou que 28% das pessoas negras entrevistadas relataram ter enfrentado episódios de preconceito e assédio no ambiente corporativo. Bruno Fontes fala com a gente sobre esse assunto e certamente esses números ainda são subnotificados, né, Bruno? Sem dúvida, são subnotificados. Em vários locais, estados, as pessoas procuram diretamente as delegacias ou também outras formas, outros órgãos para fazerem, então, essas denúncias. E interessante é que é o seguinte, essas violações, como você falou, é aquela brincadeira sem graça que as pessoas acham que não tem problema, isso também é uma agressão. O Fábio Fonseca, ele é presidente da comissão, faz parte da Comissão de Igualdade Racial aqui da OAB Pernambuco, a Ordem dos Advogados do Brasil. Fábio, muito obrigado. Acho que a gente sempre tem que lembrar essa data, até porque a gente precisa disso, né? Continua acontecendo esses problemas. Queria que o senhor explicasse para a gente o que seria, então, esse racismo, essa brincadeira na rua, dentro de um carro, numa escola. O que a pessoa entende por ser essa indicativa de racismo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores. É uma brincadeira que não tem graça alguma, né? A legislação atual preceitua que o racismo recreativo, ele é crime. O racismo recreativo, ele não tem graça nenhuma, porque é uma opressão diretamente para as pessoas da comunidade negras da nossa sociedade, né? E como já falei que não tem graça alguma, está tipificado na lei de racismo, está tipificado também na injúria racial, eu já trato essa diferença, né? Quando essa brincadeira for direcionado a alguém, nós estamos diante de uma situação de injúria racial, porque tem um destinatário. Quando essa brincadeira ela for genérica, não trouxer uma pessoa em especial, nós estamos diante do racismo recreativo. E a legislação trouxe uma atualização no finalzinho de 2023, já com essa tipificação, fazendo com que a injúria racial tenha o mesmo tratamento do racismo. E uma das questões que tem maior relevância é ressaltar que nos crimes contra a honra, que é o crime do Código de Processo Penal, a injúria racial tinha o mesmo tratamento, porque se encontrava no mesmo diploma legal. Com essa equiparação ao racismo, nós temos uma coisa muito importante, que é a imprescritibilidade, que vai dizer que, nesse caso do ambiente de trabalho, que o funcionário, ainda que tenha sido vítima de racismo recreativo dentro do contexto de trabalho, saiu desse trabalho, ele pode, mais uma vez, estando fora desse ambiente, pode buscar justiça, pode denunciar. Pode ir até a delegacia, por exemplo, é crime, a pessoa pode ser presa? Com certeza. E a pena é dura, Bruno. É uma pena de 2 a 5 anos. É uma pena duríssima com pena de privativa de liberdade. No caso, assim, também de trabalhos, existe a pessoa, por ser negra, não ter cargos, por exemplo, de chefia, de direção? Infelizmente, isso é um dado alarmante, né? Uma das pesquisas de uma startup, ela vai relatar que apenas nos cargos de alta liderança, de diretoria, apenas 8% são ocupados por pessoas negras. E ainda tem mais um recorte, que quando se tratamos do cargo de diretoria, esse percentual cai, infelizmente, para 5%. A falta de oportunidade é uma questão clara do racismo silencioso, que nos não deixa ter oportunidade, que faz com que as nossas crianças não consigam sonhar em estar no cargo de liderança, estar no cargo de poder e de saber. Isso começa, Fábio, só para a gente finalizar, em casa, na educação dos pais, às vezes eles fazem comentários agressivos, o filho começa a escutar. A gente tem que ter essa fiscalização, esse cuidado também dentro das casas? Com certeza. Essa luta é uma luta comum à sociedade, ao poder público e também a qualquer instituição. E não podemos isentar da nossa responsabilidade pessoal, enquanto pai, enquanto educador, enquanto colegas, de trazer desde as nossas crianças essa
responsabilidade de que racismo não tem graça, racismo dói, racismo machuca. Eu agradeço demais a participação do Fábio Fonseca, que faz parte da Comissão de Igualdade Racial. Não é brincadeira isso, tem que denunciar mesmo para acabar com esse racismo. Eu volto com você, Maristela. Racismo dói, machuca e mata também, né? A gente reforça aqui na nossa tela o Disque 100, que é um serviço gratuito e sigiloso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que recebe denúncias de violações de direitos humanos, a exemplo de denúncias de cunho racista. O Disque 100 está disponível diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Vamos seguir com outros assuntos? Este ano, Pernambuco registrou 165 casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças com menos de 1 ano de idade. A doença costuma ser perigosa para essa faixa etária, muitas vezes com internamentos longos e em unidades de terapia intensiva. Os casos costumam aumentar entre os meses de março e agosto. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI, enfermaria pediátrica e neonatal está em 75%. Mário Carvalho traz para a gente informações sobre a abertura de novos leitos para reforçar a rede pública. Oi, Maristela. O governo anunciou a abertura de 103 leitos de UTI e de enfermaria, já pensando nessa demanda. Eu vou conversar com Zilda Cavalcante, secretária do Estado de Saúde. Queria que a senhora falasse para a gente a partir de quando esses leitos vão estar disponíveis. Bom, os 103 leitos já estão disponíveis, né? Foram abertos da semana passada para cá. Junto com eles também, já de forma bem precoce, disponibilizados a teleinterconsulta de pediatria e também já realizamos a contratação de um reforço de profissionais para a rede de pediatras e intensivistas pediátricos, além da abertura de nova seleção simplificada a partir de hoje, para que a gente tenha ainda mais profissionais disponíveis. Nesse ano foram registrados 165 casos da síndrome em crianças de até 1 ano e atualmente a taxa de ocupação dos leitos é de 75%. Esse percentual da taxa é considerado normal, é alto? Ainda é um percentual de ocupação baixo. A gente sabe que esse comportamento dos vírus respiratórios relacionados à síndrome gripal, eles são comuns nessa época do ano, por isso que a gente diz que eles são sazonais. E mais ainda intensificado algumas semanas após o carnaval, por causa dos grandes aglomerados e a disseminação desses vírus. Então, a gente espera que a partir de agora os casos comecem a aumentar, mas ainda enfrentamos uma situação de poucos casos, então essa taxa de ocupação ainda é pequena, mas a gente já vem reforçando a rede, inclusive colocando em prática todo um plano de sazonalidade de contenção, um plano de contingência da sazonalidade de forma permanente, um plano que já foi anunciado há cerca de 1 mês atrás e que a gente está aqui já iniciando as ações que estão previstas no plano. Se tratando da síndrome respiratória aguda grave, que a gente sabe que é mais preocupante nas crianças, qual é a orientação para os pais? Quando é que eles devem procurar atendimento? Bem, é importante nas crianças muito pequenas, né, que especialmente as crianças de menos de 6 meses, que qualquer sintoma respiratório seja identificado já e levado de forma precoce às urgências e emergências. As crianças um pouco maiores, é importante observar o estado geral, aquela criança que, apesar de gripada, continua disposta, correndo, brincando, e observando se febre alta, persistente, redução desse estado geral, é importante que sejam levadas essas crianças realmente às unidades de emergência. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Maristela. E casos de síndrome respiratória aguda grave podem evoluir para uma pneumonia. Para falar sobre esse assunto, a gente chama a Natália Dielu e a gente já quer saber, Natália, toda pneumonia é considerada grave? Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A resposta é não. Isso era o que o doutor aqui, Jackson Gomes, estava explicando para a gente. Ele é infectologista. A gente fala ao vivo do Hospital da Pessoa Idosa, onde muitos quadros de pneumonia, acontecem porque os idosos são um grupo de risco, né, doutor? O senhor estava me dizendo que nem toda pneumonia é grave. Me explique melhor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? A pneumonia, ou infecção pulmonar,
que ela pode ter uma evolução para uma gravidade. Nesse período de sazonalidade de vírus respiratórios, que acontece normalmente entre março e junho, a gente tem um aumento da taxa de infecções respiratórias. Então, a síndrome gripal que pode evoluir para um quadro mais grave, que é a síndrome respiratória aguda grave, que é a CIRAG, a famosa, né? Então, uma das complicações que pode acontecer é a pneumonia bacteriana. Você tem uma síndrome gripal causada por um vírus que o paciente pode complicar e evoluir com a pneumonia bacteriana. Então, nem toda pneumonia é grave. Então, a gente precisa observar os sinais e sintomas que podem evoluir para a gravidade. Quais são os grupos de risco, né? A gente mencionou os idosos. A gente tem 4 populações específicas, vou colocar. Crianças que podem, menores de 5 anos, uma atenção muito grande para crianças menores que 2 anos, idosos acima de 60 anos, gestantes e puérperas até 2 semanas. Essa é a população de risco. Doutor, é importante observar esses sintomas que eles podem aparecer de maneira diferente nesses grupos, né? A gente estava falando desses novos leitos infantis, porque a gente sabe que todos os anos, infelizmente, a gente enfrenta essa sazonalidade, muitas vezes faltam leitos. Nas crianças, quais são os principais sintomas? Qual é o momento de procurar ajuda médica? Bem, essa população de grupo de risco é primordial porque tem alguns sinais e sintomas que chamam a atenção. Crianças, principalmente abaixo de 2 anos, podem apresentar uma tosse, astenia, que é fraqueza, mal-estar, uma rinorreia e principalmente alguns sinais de complicação. Chiado no peito, uma febre alta persistente por mais de 72 horas e aquele cansaço. Se forem crianças mais novas, no caso lactentes, que estão em amamentação, você deve reparar se não pararam de amamentar, não querem mais o peito. Então, isso é uma atenção maior que você deve ter cuidado. Doutor, o senhor disse que em idosos a febre já não é mais tão comum, né? Isso, a população idosa, por conta da resposta imunológica, pode ter aquela temperatura subfebril, um 37,3, 37,2, e acaba que a sonolência, aquela fraqueza, uma diarreia pode chamar a atenção. Então, isso são sinais de alarme para procurar o serviço de urgência e ter uma avaliação médica. O senhor estava explicando que a pneumonia pode ser uma complicação de outras síndromes gripais, né? Então, qual é a melhor forma de prevenir? Melhor forma de prevenção grave. Muito bem, vacinação. Vacinas salvam vidas. Então, nós temos a vacina da influenza, que é primordial para essa população que eu citei para vocês. Nós temos a vacina do Covid, você não vai deixar de ter Covid, mas você pode evitar o Covid grave, o internamento, a ventilação mecânica, e tem as outras vacinas que podem ter no SUS e no privado, como exemplo da pneumocócica, certo? Que vai evitar contra o principal agente bacteriano da pneumonia bacteriana. Vacina sempre, né? Vacina sempre, pessoal. Obrigada, viu, doutor, por essas informações. A gente volta ao estúdio, Marcela. A melhor forma de prevenção é a vacinação contra outras síndromes, né? Porque a pneumonia pode ser uma complicação dessas síndromes gripais. É verdade, e por meio da vacina, essa prevenção tão importante, né? A gente faz com que essa doença não evolua, essa infecção não evolua e assim a gente consegue ter uma melhor rede hospitalar aí para não ficar tão cheia como a gente já viu em outros anos nesse período, né, Natália? E jovens com T21, conhecida como síndrome de Down, estão aprendendo a fazer bolo de rolo. A iniciativa é para reforçar a importância da inclusão e do respeito. Quem mostra pra gente é Bruno Fontes, que está numa fábrica dessa delícia pernambucana que fica em Camaragibe. Bruno. Uma fábrica maravilhosa aqui em Aldeia, no bairro de Vera Cruz. E aí, veja só, hoje, dia 21 de março, aí a gente lembra do T21. Não tem mais esse nome de síndrome de Down, não. Eles têm exatamente esse probleminha no cromossomo T21. E aí, ó, todos estão aqui participando. Eles são exatamente do movimento Fazendo Acontecer. Eu quero que vocês fiquem bem animados. Hoje é o dia de vocês. Dão uma boa tarde ali. Boa tarde. Miguel, veja, eu estava vendo você aqui colocando o bolo de rolo nas caixinhas. O que é que você tem a dizer sobre um dia como hoje, que vocês foram trazidos aqui para essa fábrica de bolo de rolo e vocês estão trabalhando junto com os outros funcionários? Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos.
Eu quero que eu siga o convite para vir à fábrica. Esse dia é muito importante para todos nós. É um dia que comemora o dia da pessoa com síndrome de Down. Eu fico muito feliz. Esse dia é muito importante para todos nós que vamos essa barreira caírem. A gente é capaz. Tem que derrubar mesmo essa barreira, você está certíssimo. Ana está aqui, Jaira está aqui. São duas mulheres fantásticas, elas trouxeram esse grupo porque no domingo eles vão fazer um bolo gigante com o pessoal da fábrica, não é? 1,5 tonelada. Eles vão fazer lá no bairro do Recife. Isso. Ana, você está com o Lucas. Lucas, fala um pouquinho para mim. Você estava dizendo como foi importante vir para cá. O que é que você aprendeu? O que é que você tem a dizer, por exemplo, do respeito que vocês também precisam de toda a sociedade? Uma boa tarde para você. Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu gostaria de falar que essa fábrica que eu estou aqui agora é uma coisa de responsabilidades. Que eu gostei daqui da fábrica, que eu gostei das estratégias para fazer o bolo de rolo. Também é uma oportunidade para vocês começarem a escutar o Dia Internacional da Síndrome de Down de hoje. Tá nervoso. Fique tranquilo, viu? Lucas, fala para ele da camisa desse ano. Da camisa desse ano, da campanha. Eu quero convidar a Globo todinha que nesse domingo, dia 23, vai ter um evento fazendo acontecer com a camisa, com a foto que eu já tirei lá de Recife. Essa foto é sua, né, Lucas? Se quiser me seguir no Instagram, tem aqui, ó. Isso. Recife por um olhar inclusivo. Isso, é porque o tema esse ano, né, é rede de apoio. Então, a gente está fazendo justamente isso, né? A gente está colocando uma pessoa que tem o T do 21, onde ele é fotógrafo, a foto é de autoria do Lucas e foi escolhido para que estampasse a nossa camisa esse ano. Ela está até vibrando aí ó, com o Lucas. É amiga dele, né? Há muito tempo, né? Isso. Então, como é seu nome? Bia. Bia. Tá feliz por... Beatriz? Tá feliz aqui por Lucas, né? Tô feliz do bolo rolo, fazer tudo aqui. Muito bonito isso seu, viu? É minha amiga desde criança, desde pequeno, lá na Escola Menino Jesus de Paulista. Eu tenho que dar parabéns, claro. Mauro é o dono aqui dessa fábrica. Hoje é o aniversário dele e ele escolheu exatamente ter a oportunidade. Eu vi que você estava, inclusive, emocionado. Por que você quis abrir aqui a fábrica para mostrar que eles podem produzir? Uma boa tarde para você e feliz aniversário. Muito obrigado. Tem a forma melhor de comemorar o meu aniversário, abrindo as portas da fábrica e aproveitar esse movimento que a gente vem construindo, né, já há algum tempo. E assim, a oportunidade de fazer esse bolo de rolo gigante, o maior bolo de rolo do mundo, em linha reta, né, com a participação de todo mundo. Né, a gente vai participar lá da montagem do bolo. O bolo vai ter 1,5 tonelada e 50 metros de comprimento. Então, você já imaginou, desculpe, se todo empresário, assim como você, fizesse eventos, né, que trouxesse eles... Não é isso, Ana? Isso é que a gente procura, né? Exatamente. Né? E graças a Deus a gente teve uma visibilidade imensa esse ano com a participação da Fino Nordeste e que tá aí junto. Todo mundo faça isso. Exatamente. Eles vão colocar a mão na massa aqui na fábrica, vieram hoje para aprender. Domingo vão estar lá montando o bolo. E assim, é um bolo... Viva vocês! Cultura e inclusão, né? Aê, é isso. O pessoal da fábrica trabalhando aqui com os meninos. Eu volto com você, Maristela. Iniciativa bacana, né, Bruno? E a gente volta a falar agora com Gustavo Ferreira, que está lá no Espaço Ciência em Olinda, que hoje está com uma programação especial em homenagem ao Dia da Água, que é comemorado amanhã. Conta pra gente as atividades que estão acontecendo, tudo que está rolando por aí, Gustavo. Maristela, a gente está de volta, só que agora aqui do lado de fora, olha, do pavilhão de exposições do Espaço Ciência em Olinda. Para quem não sabe, o endereço é o Parque Memorial Arco Verde, tá? Aqui em Salgadinho. Eliabe Pessoa está mostrando o portão de entrada, né? Esse portal de entrada do pavilhão de exposições. Lá dentro, a gente mostrou mais cedo, Maristela,
uma exposição que faz parte dessa programação toda. Agora, meio-dia e 25, a programação deu uma paradinha para o almoço, mas daqui a pouco, à 13h, a exposição vai ser reaberta. Essa exposição ela mostra imagens e informações também sobre as geleiras. Por quê? Porque a preservação das geleiras, ela foi escolhida, a preservação, como o tema principal da Organização das Nações Unidas para o Dia Internacional da Água deste ano, o dia que é celebrado amanhã, 22 de março, um dia para a gente parar e refletir sobre a preservação, a conservação desse recurso natural que é fundamental para a gente. Falando sobre a programação aqui do Espaço Ciência, começou tudo na terça-feira, dia 18, a gente segue hoje à tarde, de 13h até às 5h, e amanhã também, tá? De 13h até às 5h, entrada gratuita. Tem essa exposição das geleiras com vídeos, com fotos, QR Codes para quem quiser colocar o celular ali, como a gente faz com o Canal Globo, né? E aí a pessoa vai acessar mais informações sobre essas geleiras de vários países do mundo. Tem também games, tem oficinas, principalmente para as crianças. Uma informação da administração aqui, da organização do Espaço Ciência, só hoje de manhã, 300 estudantes passaram por aqui e a expectativa é de que até amanhã passem muitas outras pessoas, principalmente jovens, né? E aí a gente espera, a gente torce que esses jovens aprendam mais, se divirtam mais também e conheçam, repliquem a mensagem de preservação da água, que é fundamental para a vida de todos nós aqui na Terra, Maristela. Uma programação completa para aprender ainda mais, né, Gustavo? O NE1 segue agora falando sobre violência contra a mulher. De acordo com a rede de observatórios da segurança, 69 mulheres foram vítimas de feminicídio em Pernambuco no ano passado. Metade desses crimes foi cometida por companheiros ou ex-companheiros. Um dado que assusta e revolta. Mais do que isso, precisa de um basta. Quando o assunto é a violência contra a mulher, são muitas as preocupações. Quando eu preciso sair tarde na rua, quando a rua está muito deserta, quando eu estou sozinha numa rua e tem um homem lá ou mais de um. Esse tipo de situação. Não só a questão da violência física, mas a violência emocional, que hoje em dia a gente fala muito, né, da questão emocional, do quanto é importante você estar bem psicologicamente. E quando você reporta a uma mulher algo que não lhe cabe, mexe muito com o psicológico dela. Do mais concreto, né, ao mais sutil, a gente é violentada, né, diariamente, né? Com olhares, com conceitos, né, que trazem já uma impressão e uma caixa de onde a mulher precisa habitar e estar. E quando a gente não faz parte disso, automaticamente a gente, né, é um corpo ali ainda mais vulnerável para viver qualquer tipo de violência. A agressão contra uma mulher é contra todas as mulheres, atinge não só a vítima. É o tipo de crime que ainda é cercado pelo preconceito e por valores machistas. Enfrentar a violência de gênero precisa ser decisão e atitude de todos. A rede de observatórios da segurança reúne grupos de instituições de ensino e da sociedade em geral para estudar a violência no Brasil. Acompanha os números de 9 estados, entre eles Pernambuco. De acordo com o levantamento divulgado na semana passada, foram registrados no Brasil 4.181 casos de violência contra a mulher em 2024. Isso equivale a 11 vítimas por dia no país. Pernambuco teve 69 casos de feminicídio no ano passado. Desses, 35 foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. 31 mulheres tinham entre 18 e 39 anos. A filha desta mulher, que pediu para não mostrar o rosto, engravidou, mas o pai da criança não aceitou. Aos 33 anos, foi morta com 8 tiros pelo companheiro. É uma sensação horrível. Porque minha filha era tudo para mim, tudo na minha vida. Você não fazia ideia do que estava acontecendo com tua filha? Não fazia, não. Depois que aconteceu, foi que algumas pessoas me disseram algumas coisas, que ele bateu no rosto dela, que ela sofria muito pressão psicológica. Ele dizia, se você contar a alguém, eu mato a sua família, mato sua mãe, mato seu irmão. E hoje em dia, como é que a senhora vê essa violência contra a mulher, hein? Diante do que aconteceu com a tua filha e o que acontece com outras mulheres? Eu acho que ela nunca deve ficar calada, sabe?
na primeira violência, a primeira atitude estranha, elas têm que abrir a boca, denunciar, fazer alguma coisa, porque isso já aconteceu com minha filha, porque ela ficou calada. Uma mãe que perde um filho, ela não vive mais não, ela perde a vida, filho. O filho morre e vai embora, mas a mãe morre também. Daniele Pedrosa faz parte do grupo de mulheres de luta de Ponte do Maduro, que tem como principal bandeira a defesa do direito de moradia das mulheres no bairro de Santo Amaro, no Recife. Nos encontros, muitas relatam que mudaram de aparência porque o companheiro exigiu. Uma violência que ela começa ali limitando ser quem você é. E muitas vezes as meninas não conseguem ter essa percepção, porque acha que ele cuida de mim. Eu melhorei tanto depois dele. Tu melhorou, tu usava teu cabelo solto, hoje tu só usa o cabelo preso. Tu tinha os cabelos cacheados, hoje tu teve que alisar o cabelo a pedido dele. Então tu deixou de ser quem tu és. Tu tirou a tua identidade para colocar a identidade de uma mulher que ele quer. E que muitas vezes não vale a pena. Até os filhos, principalmente os que têm deficiência, são usados para praticar violência psicológica. Temos uma participação com um grupo de mães atípicas e os relatos são tão cruéis quanto, né, a ponto de exigir que o benefício, né, o BPC da criança, seja transferido automaticamente para o repasse do genitor ou do companheiro, que não é o pai, mas que convive com a criança, porque se você não der, você vai ver. Então começam a surgir as ameaças. Para ela, os agressores têm que ser punidos e é preciso investir na conscientização das crianças. A gente tenta combater da melhor maneira possível, começando de pequeno, porque é onde a gente consegue modular, quando a gente consegue lapidar aquela mente para que ela não se torne mais um agressor futuramente. Essa mulher prefere não ser identificada. Aos 59 anos, ela se deu conta de que o novo relacionamento, que parecia ser perfeito, era abusivo. Já ficou com muitas marcas no corpo. Foi a coragem de denunciar que mudou essa história. Eu dizia sempre para ele um não, e ele ficava violento. Queria, assim, me afastar dos meus filhos, do meu convívio com a amizade, né, da academia, que eu sempre gostei de fazer. Eu queria, assim, eu presa dentro de casa, que eu não tivesse contato com as pessoas. E qual foi a hora que você teve coragem de procurar a polícia para pedir uma medida protetiva? Quando ele me machucou muito, ele deixou meus seios todos roxos mesmo, os 2 seios. Né? Quando eu olhava no espelho e via aquela situação, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para mim resguardar, né? E aí foi quando eu tive a coragem de ir. Hoje sou outra mulher. Hoje estou vivendo, hoje sou feliz, entendeu? E dou graças a Deus, né? São relatos fortes de uma realidade triste que precisa acabar. Como vimos na reportagem, por dia no Brasil, 11 mulheres são vítimas de violência. Essa mulher pode ser sua vizinha, sua colega de trabalho, da faculdade, da academia, alguém da sua família, alguém da sua casa. 69 casos de feminicídio foram registrados só aqui no estado no ano passado. A coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a desembargadora Deise Andrade, está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Doutora Deise, que prazer, muito boa tarde, seja bem-vinda ao NE1. Pode sentar, por gentileza, aqui na nossa sala. E eu gostaria de saber quais são as ações do Poder Judiciário para o enfrentamento dessa violência que nós vimos. O Poder Judiciário, ele hoje conta, né, com a Coordenadoria da Mulher, como foi mencionado, e essa coordenadoria funciona exatamente como o braço gestor do Poder Judiciário para pensar as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher pelo Poder Judiciário. Eu costumo dizer sempre que o Poder Judiciário é a última porta. Quando chega para nós, tudo já aconteceu. Então, essas coordenadorias, como elas não julgam, elas funcionam exatamente para elaborar projetos e programas de prevenção dessa violência. E como eles funcionam na prática? Na prática, a gente tem alguns programas. Por exemplo, esse ano a gente lançou um programa que eu considero muito importante, que foi o programa Reconstruir. Esse programa ele vai trabalhar com os homens autores de violência. E por que a gente acha tão importante? Desde que a Lei Maria da Penha foi
foi promulgada, ela incluiu que os tribunais de justiça tivessem programas para trabalhar com os homens autores de violência. Quem são os causadores da violência? São os homens. Então, a gente precisa começar a trabalhar com a causa da violência e não só com o efeito. E aí eu gosto de esclarecer, principalmente para as pessoas que nos escutam, que isso não significa dizer que as mulheres deixarão de ser atendidas, deixarão de ser acolhidas. Não, muito pelo contrário, elas continuarão e deverão ser atendidas pelo Poder Judiciário. Mas esse programa para trabalhar com os autores de violência é exatamente para que esse homem reconstrua essa masculinidade tóxica que ele não consegue administrar e que ele olha para a companheira dele como um objeto. A gente precisa trabalhar com esse foco para que, de fato, a gente abra mais uma porta de proteção à mulher. Doutora, de onde vem esse sentimento de posse que muitas vezes os homens têm sobre as mulheres? Eu sempre acho, e aí a história não nos deixa, né, mentir nesse sentido, que é exatamente essa construção cultural patriarcal. Né? O homem, ao longo da história, ele termina reproduzindo uma violência que ele foi acostumado a vivenciar dentro da sua casa. A gente costuma, assim, identificar homens que tiveram histórico de violência. O pai batia, o avô batia, o tio batia, e uma mulher que, a exemplo disso, assistia isso porque via a mãe apanhar, a avó apanhar. Então, esse homem fatalmente vai reproduzir essa violência. Então, o Poder Judiciário, o sistema de justiça como um todo, precisa olhar para esse enfrentamento da violência contra a mulher de uma forma integrada. Eu sempre digo que o Judiciário sozinho não consegue, a Defensoria Pública sozinha não consegue, o Ministério Público não consegue. Mas o sistema de justiça envolvendo principalmente os poderes constitucionais e também a sociedade civil, através dos seus organismos, através de ONGs, através dos conselhos de proteção à mulher, esses sim, junto do sistema de justiça, serão os grandes protagonistas para o enfrentamento dessa violência contra a mulher. Doutora Deise, enquanto sociedade, quando uma mulher morre vítima de feminicídio ou tem o psicológico destruído por causa de uma relação abusiva, onde nós falhamos? Eu sempre acho que a gente deixa de olhar para essa mulher como ela é integrante da nossa vida também, né? E a gente compreende, porque o crime de violência contra a mulher, a gente denomina, ele é um crime de proximidade, ele não é um crime comum, ele não é um furto em que aquela vítima não tem nenhuma relação com aquela pessoa que furtou ela. Ele é um crime que a gente denomina mesmo de proximidade. Então, existe afetividade, existe relacionamento, existe, às vezes, os filhos daquela relação. Então, para a mulher quebrar esse silêncio e para a sociedade compreender que precisa intervir quando acontece uma violência, é uma dificuldade. Ao longo da vida, a gente sempre escutou, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Todo mundo escutava isso. Isso mudou. E eu costumo, quando falo, principalmente em faculdades, em outros ambientes, em qualquer ambiente, né, que somos chamados para falar, eu costumo dizer, olha, você não está se metendo no casamento dessa pessoa, no relacionamento da pessoa. Você está se metendo para livrar, para salvar uma mulher. Você está se metendo em uma situação específica de violência e precisa, de fato, colaborar e ter esse compromisso também enquanto sociedade. Doutora, nós trouxemos alguns números aqui. Os números crescem. É o aumento de denúncias, nós também temos subnotificações, é o aumento de casos. Ajuda a gente a fazer uma leitura melhor? Faço sim. Inclusive, quando você fala em números, eu gosto sempre de fazer referência a um passo muito largo que o Poder Judiciário deu ano passado. Nós instalamos aqui na cidade do Recife 2 varas especializadas em medidas protetivas, porque é o grande gargalo, né? é a grande urgência para salvar aquela mulher. A gente tem a medida protetiva e tem também a ação penal. Mas, às vezes, a mulher quer apenas a medida protetiva, dependendo do crime que aconteceu, ela não vai nem fazer o boletim de ocorrência para querer uma ação penal com relação àquilo. Ela quer resolver aquela situação de perigo e o judiciário precisa dar essa resposta. E a gente sempre analisava os números nessa perspectiva, junto, né? Medida protetiva com ação penal é sempre um volume grande. Então, nós decidimos, e aí a presidência foi muito sensível para que a gente pudesse
ter 2 varas especializadas só de medida protetiva. Esse projeto iniciou aqui, na comarca do Recife, e para a gente ter uma ideia do resultado disso, eu até traria um dado assim, de até 13 de março, a gente tinha 21.622 medidas protetivas tramitando no Poder Judiciário. Dessas, 21.213 foram julgadas. Somente pendentes de julgamento 409. Isso, para mim, é um dado muito significativo, porque demonstra que está acelerado o processo de apreciação dessas medidas protetivas e as mulheres estão tendo uma resposta mais imediata, né, e sendo salvas, sendo protegidas dessa violência. Doutora, mas todos os dias nós, infelizmente, noticiamos novos casos. Diante desse cenário, nós podemos ter esperança? Eu tenho. E eu até estimulo que as pessoas tenham esperança. Por quê? Porque eu acho que a cada dia aumenta o número de pessoas se conscientizando, homens e mulheres, se conscientizando de que a violência contra a mulher, ela não é uma questão só do Poder Judiciário, ela não é uma questão só do sistema de justiça enquanto poder constituído, ela é uma questão que rasga o tecido social. Então, você que tem um vizinho, que tem uma amiga, como foi dito agora há pouco, que está ciente dessa violência, você precisa colaborar, precisa chegar junto dela e auxiliar nessa denúncia. Muito obrigada, doutora Deise Andrade, por sua participação aqui ao vivo. Boa tarde, sempre bem-vinda. Muito obrigada também, nós estamos à disposição. O NE1 vai para o intervalo agora. Um estudo divulgado hoje da ONG SOS Mata Atlântica, que mostra a qualidade de rios no país, apontou que a água do rio Capibaribe não está boa. A pesquisa colocou o rio pernambucano nas piores qualificações e diz que a poluição das águas do Capibaribe traz alto risco para a saúde humana. O Capibaribe é o nosso principal rio. Ele encanta escritores e artistas que já escreveram e fizeram músicas para o rio mais importante e famoso para os pernambucanos. O volume de água que passa pela zona oeste do Recife, as fontes, a vegetação do mangue são características do Capibaribe. Sem falar que ele é um rio que deságua no mar. É fonte de alimentos de muitos pescadores que tiram o sustento da família na bacia do Pina. Mas apesar de sua importância, ele não é bem cuidado, de acordo com os ambientalistas. Há muitas ligações clandestinas que levam o esgoto para o rio, inclusive de edifícios da classe média recifense. O lixo também é jogado no rio Capibaribe. Plásticos ficam presos no mangue e outros materiais que demoram dezenas de anos para serem decompostos. Seu Davi é pescador e barqueiro há 26 anos. Ele fica triste com a sujeira que encontra todo dia perto do Parque do Baobá, no bairro das Graças. Colchão, sofá, geladeira, fogão, pneu de carro, tudo joga aqui. O Dia Mundial da Água é amanhã. E para verificar o grau de poluição do Capibaribe, o professor Clemente, da Universidade de Pernambuco, trouxe os alunos do curso de Ciências Biológicas para coletar a água neste trecho do rio, no bairro das Graças. A gente faz essa coleta, a gente vê as condições que o rio se encontra no momento, faz uma análise dessas condições, faz a coleta da água e a gente leva lá para cima para fazer análises mais isoladas, de pH, fosfato, nitrato. A água coletada por Douglas é avaliada pelos alunos. A quantidade de fosfato encontrada nas amostras pode indicar o grau de poluição do rio Capibaribe. A aluna Alicia faz o experimento e em 5 minutos apareceu o resultado negativo. Isso significa o grande nível de matéria orgânica que contém no rio. Como a gente pode ver aqui, deu um alto nível, que seria o maior da nossa cartela. O professor Clemente disse que o fosfato é um dos 14 parâmetros analisados que comprovam a degradação do rio Capibaribe. Dentre eles, observacionais, né? Então, presença de lixo no rio ou nas margens, a presença ou ausência de peixes, cheiro, né? O odor, na verdade, a coloração da água, a transparência da água, a temperatura e aí outros que são de análise química mesmo. Clemente faz parte da Fundação SOS Mata Atlântica.
que analisa mananciais e rios em 145 locais do Brasil. O Capibaribe é monitorado todo mês por esta equipe. Os dados são repassados para a coordenação da Fundação SOS Mata Atlântica. Em São Paulo, o ambientalista Gustavo Veronese divulgou hoje uma pesquisa que aponta o principal rio pernambucano nas piores classificações, com a água imprópria para o consumo e com alto risco para a saúde humana. O coordenador da Fundação SOS Mata Atlântica disse que nos últimos anos o rio Capibaribe ficou ainda mais poluído. O Capibaribe, infelizmente, teve uma piora em relação ao ano anterior, né? O Capibaribe faz parte da vida de Pernambuco, de Recife. A gente vai para Recife, a gente já imagina os rios, a gente fica perdido com aquele monte de água para lá e para cá. É tão lindo isso e, ao mesmo tempo, é tão mal cuidado. Que seja mais célere esses processos de despoluição do rio Capibaribe e dos afluentes, obviamente, sempre pensando na bacia. Mas se a gente consegue despoluir o Capibaribe, significa que os outros rios que ou estão servindo, significa que estão melhorando também. No Recife, os ambientalistas apontam a coleta de esgoto como ação fundamental para despoluir o rio Capibaribe. No caso de Recife, a gente tem uma carga orgânica muito alta sendo lançada para dentro do rio, oriunda do esgoto, né? Mas há problemas que a gente pode ter, principalmente relacionados à saúde pública, né? Com doenças de transmissão hídrica, né? O esgoto que é lançado tanto na rede de esgoto, tratada ou não, ou na rede pluvial de forma clandestina, a vazão é 3 vezes maior que o do próprio rio, que corta 42 municípios. Ele também alerta para a destruição do mangue em alguns pontos do rio Capibaribe. Essa floresta é a que mais sequestra e estoca carbono comparada a todos os tipos de florestas. 5 vezes mais do que uma floresta amazônica, por exemplo, e 10 vezes mais do que as florestas tropicais. Então são diversos serviços ecossistêmicos perdidos. Por enquanto, neste dia tão importante, não temos muito o que comemorar. Vale o alerta e a fiscalização para quem sabe um dia o Capibaribe voltar a ser um rio limpo e que não ofereça risco para os animais e para os humanos. A Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, diz que faz um trabalho de fiscalização suplementar do rio Capibaribe em parceria com os municípios em que o rio passa e que possuem acordo de licenciamento ambiental. E que o trabalho também é feito em casos de denúncia de crimes ambientais. A CPRH disse ainda que a população pode ajudar a denunciar esses crimes na ouvidoria ambiental pelo telefone 3182-8923. ou pelo e-mail ouvidoriaambiental@cprh.pe.gov.br. As denúncias são anônimas e o sigilo é garantido. E agora a gente mostra a iniciativa de uma escola do Recife para conscientizar as crianças sobre a importância de preservar os nossos rios. Uma família de capivara que descansava tranquila deu as boas-vindas. As imagens foram feitas mantendo a distância segura. Perto dali estava Antônio, de olhos e ouvidos bem atentos. Anotava cada informação sobre a biodiversidade e sobre um dos rios que banham Recife. Eu achei muito interessante que eles disseram que o Brasil era o país que mais tinha espécies de plantas do mundo. E outra coisa que eu também achei bem interessante era que Capibaribe cortava 42 municípios e começava lá na Agreste. Um grupo de 50 crianças, estudantes do Instituto Capibaribe, vieram participar do encontro em homenagem ao Dia da Água. O evento foi às margens do rio Capibaribe. A professora de ciências disse que o assunto é sempre trabalhado em sala de aula, principalmente com a proximidade de uma data tão significativa. A partir de conversas, rodas de conversas, trocas de ideias, eles mesmos vão dando sugestões de como diminuir o uso da água, como diminuir a poluição, sobre não jogar lixo nos rios, fechar a torneira ao escovar os dentes, na hora do banho. Então, através de uma conversa, eles mesmos vão mostrando formas de melhorar o uso da água no dia a dia. Voluntários do projeto Observando os Rios, da ONG SOS Mata Atlântica, coordenado pelo Instituto Bioma Brasil, em parceria com a Universidade de Pernambuco, participaram da atividade.
É um projeto que ocorre em todo o Brasil. Então a gente analisa águas, né, de recursos hídricos, de rios, córregos. E no caso da gente, a gente analisa as águas do Rio Capibaribe, que é um rio mais importante, um dos mais importantes, né, de Pernambuco. E ele está bastante degradado, né, pelo desmatamento e poluição. Então essa análise é bastante importante para a gente ver como está a situação dele de fato, né, em vários âmbitos diferentes. A gente divide em cinco classificações: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. E ele está ruim nesse momento. Tudo começou com uma roda de conversa. A Companhia Independente de Policiamento de Meio Ambiente, Cipoma, também esteve presente. Depois, a garotada foi para a beira do rio participar da coleta da água. Ficaram impressionados com a quantidade de sujeira. A gente descobre novas coisas interessantes, descobrimos peixes, saber sobre o Rio Capibaribe. Aprendemos muitas coisas. Eu posso falar um pouquinho o que eu não gostei muito? Caso que os rios estão muito poluídos, muita gente joga lixo, papel, aí polui muito a nossa cidade. E isso eu acho muito ruim. Aí é por isso que tem teorias que dizem que o planeta Terra pode se acabar. Nas amostras de água foram colocadas pastilhas reagentes para identificar características como temperatura, quantidade de oxigênio, de fezes. Este mostrou a quantidade de fosfato. A gente consegue perceber a quantidade que tem em partes por milhão na água. Então a gente vê que aqui tem mais de 4 partes por milhão de fosfato na água. E que nesse caso indica que tem uma quantidade muito grande, né, que pode afetar a vida de plantas e de animais. A garotada tirou uma lição de tudo isso. Eu fiquei preocupada e impressionada. Pela quantidade de fosfato que tem? Sim, isso é prejudicial para as pessoas, para os animais também. E a missão de preservar os rios e manter a saúde do meio ambiente é de todos nós. Um caminho que é feito de desafios, mas que deve ser enfrentado todos os dias. Vamos voltar a falar com Gustavo Ferreira. Ele está com um especialista que vai ajudar a falar sobre a importância dessa missão. Gustavo. Maristela, sabe o que é mais legal? É que a solução para esse desafio, que é enorme, está na própria natureza. A gente está aqui, continua no Espaço Ciência, em Olinda, aqui numa área que é muito importante, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Aqui, ó, a gente está vendo uma parte da bacia do Rio Beberibe, né? Um desses 3 rios metropolitanos que também foram estudados aí pelo SOS Mata Atlântica. A situação não é nada boa. Vou conversar agora com o Fábio Pedrosa, que é geólogo, professor da Universidade de Pernambuco, da Unicap também. Professor, boa tarde. A gente fala de um desafio, é sempre um desafio, né? E a solução, como eu disse, está na natureza. E a gente está aqui num espaço, numa área que faz parte dessa solução, né? Como é que o mangue pode ajudar na preservação da nossa água? Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, a todos nos assistem. Sem dúvida, você falou tudo, né? As soluções são baseadas na natureza. Precisamos compreendê-la, estudá-la mais, respeitá-la mais, né? Então, falamos da questão da responsabilidade compartilhada. Os dados divulgados pela SOS Mata Atlântica são preocupantes, é para chamar a atenção de toda a sociedade, não só dos governos. A responsabilidade é compartilhada também pela sociedade. Estamos aqui na bacia hidrográfica do Rio Beberibe, um dos rios mais poluídos aqui do nosso estado e extremamente importante aqui para o nosso estado. E fico feliz de estar aqui fazendo essa matéria, conversando com vocês aqui no Espaço Ciência, esse patrimônio do povo pernambucano, o Museu de Ciência Natural, o Museu a céu aberto. A gente fica muito feliz quando vê as crianças, né, os jovens, estudantes participando e tendo aulas aqui junto à natureza. E a gente está numa área de mangue, né? Como é que o mangue pode ajudar nesse desafio de preservar as águas? A gente estava conversando, ele é super importante. Perfeito. Bom, para além de toda a questão da poluição hídrica, o que chama a atenção é que os manguezais, eles nos ajudam, eles também têm uma função de filtrar o ambiente, eles ajudam a depurar a carga orgânica que vem dos esgotos, então ele tem uma função também muito grande de filtro ambiental. E eu queria chamar a atenção, Gustavo, para o seguinte: o tema do Dia Mundial da Água desse ano, que é organizado pelas Nações Unidas, o tema é o seguinte: conservação das geleiras, conservação dos glaciares. E como estamos aqui nos trópicos, Recife é uma cidade tropical, Pernambuco é um estado tropical, muito vulnerável com relação à questão hídrica, qual a nossa relação com isso? À medida que, por conta do aquecimento global, à medida que as geleiras glaciares estão diminuindo, estão derretendo, uma das consequências disso é a elevação gradual do nível do mar.
Nós somos uma das regiões costeiras, talvez a zona costeira mais habitada do Brasil, mais densamente ocupada, e a preservação dos mangues vai nos ajudar, então, a minimizar essa questão da elevação do nível do mar, por exemplo, com relação à erosão, alagamentos, inundações. Então, é muito importante a preservação não só da Mata Atlântica, mas também desse ambiente importante como os manguezais. Importante preservar e para isso tem que conhecer, né, professor? Muito obrigado pelas informações. Maristela, com você. É isso, Gustavo. E chegou a hora de conferir as opções de diversão que a gente separou para você curtir no fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Oi, meus amores, nós somos as Amigas do Brega! E nessa sexta estaremos aonde, Mari? Vamos estar no Bregão Metrópole! É isso aí, vai ter a Gafieira das Amigas do Brega! Chega! Sexta-feira, agora, dia 21 de março, vai ter a ressaca do carnaval aqui, ó, na Loja Azul, no Esquadro Cantos das Olindas. Vamos chamar geral. Sexta e sábado, nós vamos estar apresentando o espetáculo Mistura Tropical no Espaço Cultural O Poste Soluções Luminosas. Tem sessão na sexta-feira, 19 horas, sábado, 17 horas e 19 horas. Oi, meus amores, nós somos da banda Sedutora. Sexta-feira, dia 21 de março, Sedutora presença confirmada no 100% Brasil, junto com Banda Lapada, né, Aninha? Simbora que vocês são nossos convidados especiais, hein? Perde não. Beijo! Nós somos a Companhia Burlesca de Teatro. Estamos muito felizes de estar aqui em Recife pela primeira vez para apresentar o espetáculo Bendita Dica. A gente vai apresentar no dia 21 de março, às 19h30, no Teatro André Filho. Fica na Rua da Saudade, em Boa Vista. A entrada é gratuita. Para você garantir o seu ingresso, só chegar 1 hora antes que a gente vai estar lá esperando vocês. Bora? Esse sábado a gente tem um encontro marcado lá no Parador, os 30 anos do Bagunça. E a gente te espera lá. E quem vai estar lá também, Cadu? Começando com o DJ Beto Roder, atrações, participação junto com a gente, com Netinho de Paula, Maestro Spock, Geraldinho Lins e logo depois do Bagunça, coladinho, um showzaço de Tatal do Araqueto. O evento começa às 16 horas e eu te vejo lá, hein? E aí, galera, passando aqui para chamar vocês, Samba do Bonfim agora, sábado, dia 22 de março. Lá na rua 15 de novembro, ladeira da Prefeitura de Olinda. Tu sabe onde é, né? A partir de meio-dia vão ser 7 horas de samba. Bora nessa que vai ser muito bom, muito massa. Olá, criançada! Eu sou o tio Geraldo. No dia 22 de março, no próximo sábado, a partir das 16 horas, eu estarei participando da programação infantil na Livraria Jaqueira do Recife Antigo. Leva a tua criança, porque a entrada é gratuita. Olá, pessoal, nós somos as Cidades do Tapajós, primeiro grupo de carimbó de mulheres indígenas do Brasil. E no dia 22 de março, nós estaremos na Casa Estação da Luz para realizar o nosso show e ministrar uma oficina de carimbó. Contaremos com a participação especial do Grupo de Coco de Mulheres Indígenas de Pernambuco, Sementes de Maracá. Aguardamos vocês a partir das 17 horas para este grande encontro cultural. Alô, família! Estamos de volta com o Circo Mágico do Palhaço Chocolate. Teatro Boa Vista, domingo às 10 da manhã. É imperdível. Nós esperamos por vocês. Fala, galera de Recife! Neste domingo, dia 23, tem Asas Morenas, no Clube Ferroviário de Afogados. Isso. E a gente vai cantar só sucesso. Comemorando o mês da mulher, domingo, dia 23, a partir das 13 horas, com a concentração lá na FAMP, na nossa escola. Vamos nos encontrar, porque o batuque é delas. Vamos nessa? O NE1 volta amanhã. Uma ótima tarde para você. Bom fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.